Sabe que no reino dos céus não há dor, não há enfermidade, não há moléstia, não há mazela, mas há um lugar de glória. E quanto mais nós estivermos andando na glória do Senhor, rendidos, prostrados diante do Senhor, melhor será a nossa vida. Porque diante do poder de Deus não pode permanecer a enfermidade. Diante do poder de Deus não pode permanecer a dor. Não pode permanecer a dúvida. Aleluia. 2 horas. Paz. Aleluia, o Senhor é bom. Sabe, queridos, nós temos falado algumas coisas. Nós temos ministrado algo desde o final de novembro, o último final de semana de novembro. Algo que Deus trouxe ao meu coração, de que Ele traria mensagens para nós nesse final de ano, para uma preparação ao ano de 2022. Às vezes a gente chega no final do ano, pensa, repensa o que a gente fez, o que aconteceu, que precisa ser melhorado, que pode ser mudado. Às vezes nós temos experimentado aqui nessa igreja uma palavra da parte do Senhor, no nosso último culto, no culto da virada, uma instrução, uma palavra específica. E nós temos visto, queridos, que tem se manifestado aquilo que Deus tem falado, amém? Aquilo que Ele falou, aquilo que Ele fala, Ele nos traz, tem acontecido. Eu não sei se esse final de ano Deus vai nos trazer uma palavra específica para esse 2022, algo como uma palavra-chave, uma palavra direcional para a nossa vida. Mas Ele já disse que esse mês de dezembro Ele estaria nos preparando para 2022. E aí nós estamos lembrando a primeira ministração, o primeiro tema, algo que Ele trouxe ao nosso coração foi renovando a mente. Eu quero que você entenda que cada ministração, é o que eu tenho percebido, que cada palavra, cada ministração é uma área, é uma necessidade de ajuste em nossa vida, para que a gente possa experimentar aquilo que Deus tem para nós no próximo ano. Amém? Então foi falado sobre renovação da mente. Nós falamos depois sobre o jejum, porque, queridos, uma vida com Deus tem que ter uma vida de consagração. Tem que ter uma vida consagrada, rendida. Tem que ter práticas espirituais. Nós somos espirituais, somos seres espirituais. Não é porque a gente está nessa carne, nesse corpo aqui, que nós somos naturais apenas, não. Somos seres espirituais, amém? Jejum. Domingo passado falamos sobre Jesus, a nossa vida, o centro da nossa vida, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é por Ele, por meio dEle e para Ele. Então nunca podemos esquecer disso. Todas as coisas em nós existem por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia. E falamos terça-feira sobre confiar na direção. Deixa eu te estimular, incentivar. Venha para os cultos. Venha para os cultos. Não faça acepção de cultos, não. Quinta-feira foi essa palavra que o Senhor nos trouxe. Confiando na direção. Grandes coisas o Senhor quer realizar na nossa vida, mas Ele vai nos dar direções. E se nós não estivermos prontos para confiarmos nele, como é que a gente vai dar o passo? Como é que a gente vai pular do avião, se jogar, sem confiar nele? Sem confiar que o paraquedas vai abrir? Tem que ter confiança. Amém? Aleluia. Eu quero falar um pouco hoje, dentro do nosso tempo ainda, sobre direção do Espírito Santo, sobre ser guiado pelo Espírito Santo. É uma necessidade, diga comigo, necessidade de todo filho de Deus. Não é se a gente quiser, se a gente tiver afim, até é, se a gente tiver afim de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Aí a gente tem que atentar para isso, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E existem dois aspectos importantes na direção de Deus, na direção do Espírito, que nós precisamos prestar bem atenção.
a direção do Espírito Santo sempre estará alinhada com a palavra de Deus. Amém? Então, se a gente perceber qualquer coisa falando na nossa mente, na nossa cabeça, um pensamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu acho que é a direção do Espírito, façamos uma análise e verifiquemos se está alinhado com a palavra de Deus. Se ela for contrária à palavra de Deus, não é o Espírito Santo. Então já uma dica, fica aí a dica para você identificar algo que vem da parte do Senhor. Ela sempre estará alinhada de acordo com a palavra de Deus. E uma direção do Espírito Santo, queridos, ela traz paz. Ela traz paz para a nossa vida. Ela não vai trazer inquietação. Ainda que de repente ela traga um frio na barriga, seja desafiador, dependendo do que ele nos falar, pode gerar aquele frio na barriga. Senhor, como eu vou fazer? Eu vou fazer dessa forma, mas haverá paz. Porque o Espírito Santo de Deus não veio trazer inquietação, não veio trazer perturbação para mim nem para você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E quando você for falar do Espírito Santo, que ele estiver chamando a sua atenção, diga: o Espírito Santo está me chamando a atenção para alguma coisa, está me despertando. Às vezes a gente ouve alguém falar: o Espírito Santo está me incomodando. Está incomodando, pede para ele sair então, irmão. Está te incomodando. Amém? Mas ele não nos incomoda, ele nos direciona, ele nos instrui. Aleluia. E entenda que quando existem situações na nossa vida que a pressão vem sobre nós para decidirmos. Existem momentos que nós nos sentimos pressionados a decidir a respeito de algo, a respeito de algum assunto. Eu vou, não vou, faço, não faço. Eu digo sim, eu digo não. Mas a gente precisa aprender, queridos, a esperar no Senhor uma direção. Esperar no Senhor quando precisamos dessa direção, quando precisamos dessa palavra, dessa resposta, nós precisamos buscar nele e precisamos aguardar nele. Para ter direção, ter paz naquilo que nós vamos decidir. Não se mova pela pressão. Não se mova pela pressão. Porque há uma grande chance de você errar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. E aí, queridos, a gente tem um desejo de ter muitas direções do Espírito Santo, a gente tem o desejo de ter muitas direções de Deus, de levar-nos a lugares altos, a grandes lugares, a grandes decisões que tragam grandes transformações em nossa vida. Mudanças que tragam algo assim espetacular na nossa vida. Mas como nós falamos a respeito de confiar e estar ligado também a ter a direção do Espírito, nós precisamos crescer nesse entendimento, nessa obediência, na direção do Espírito Santo de Deus. Porque existem coisas que se Deus disser para você, se Ele disser para mim, e nós não estivermos preparados, a gente não vai conseguir obedecer. A gente não vai ter confiança suficiente para obedecer. E aí nós precisamos aprender a confiar no Senhor no dia a dia, nas pequenas coisas. Porque o Espírito Santo, Ele me guia, Ele te guia, Ele nos orienta em pequenas coisas no dia a dia da nossa vida. Às vezes você está em casa e o Espírito Santo fala: ei, liga para fulano. Simples. Nem sempre, irmãos, é saudade de alguém, não. Às vezes é o Espírito Santo te direcionando: liga para um irmão. Para quê? Só liga. Se Deus quiser te falar para quê, Ele fala: liga para o irmão e fala isso, isso, isso. Mas às vezes Ele vai dizer: liga para alguém. Liga para essa pessoa. E muitas vezes nós não ligamos. Nós não obedecemos uma direção simples. E a pessoa precisa de um oi. Precisa de desabafar. Precisa de um apoio, um suporte. E Deus quer nos usar e a gente não obedece. A gente precisa entender, por exemplo, estamos dirigindo. Você sempre tem uma rota, sempre tem um caminho. O Espírito Santo pode falar assim: não vai por aqui, vai por essa outra rua. Ele pode te dar o direcionamento. Por quê? Porque Ele pode estar te livrando, irmãos.
Nessa rota que você está sempre, talvez hoje tenha um acidente, Ele quer te livrar. Talvez nessa rota que você está hoje, que você normalmente anda, tem um congestionamento grande, e Ele quer te livrar. Oxe, e Deus vai se importar com congestionamento? Claro que Ele se importa, é a sua vida, é o seu tempo. Em vez de gastar 1 hora, 2 horas no congestionamento, você pode chegar em meia hora e investir 1 hora e meia em oração em outras línguas. Cuidar da sua família, fazer outras coisas. Talvez Ele queira que você encontre alguém nesse caminho. Eu estava conversando ontem com uma pessoa, e ele compartilhando algo que estava em um determinado lugar da cidade. E de repente ele sentiu a vontade de ir à feira. Estava próximo à feira, ele foi à feira. E aí ele entrando na feira, chegou uma pessoa que precisava comer, uma pessoa pediu um prato de comida para ele. Moço, paga já veio abordando, não quero dinheiro não, só paga um prato de comida para mim. E ele foi lá, pagou o prato de comida, falou, se serve aí, foi para o pessoal do restaurante servir. O rapaz, quer um refrigerante, escolhe o refrigerante aí. E depois que ele pagou esse almoço, ele meio que, se perdeu, ficou, o que eu vim fazer aqui? Ele se ligou que ele não tinha nada para fazer na feira. Mas o que ele tinha para fazer na feira? Ele tinha uma pessoa para pagar um almoço. Deus queria alcançar uma pessoa, irmãos. Um almoço. É simples, mas foi uma pessoa que almoçou naquele dia. Que por alguma razão ele estava sem condições de nem almoçar. Deixa Deus te guiar nas pequenas coisas. Esteja ligado, esteja atento às pequenas coisas. Porque talvez você queira que Deus te dê os 6 números da Mega Sena, 350 milhões, a Mega Sena da virada. Mas Deus quer que você pague um almoço para alguém. Você quer que Deus diga, meu filho, vai em tal lugar, chegando lá, procure fulano. Ele vai ter uma casa, lá tem um carro importado, uma casa importada, tem viagem, tem um não sei o quê. Não. Mas talvez ele quer que você compre uma roupa para alguém. E se Deus disser para você, vá lá no Lago Sul, bate na porta da casa 15 e diga para a pessoa sair da casa, que a casa é sua agora. Você não tem coragem. Se você não for guiado pelo Espírito, se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, você vai dizer, é doido que eu vou fazer um negócio, a pessoa vai botar o cachorro para em cima de mim. E aí Deus queria te dar a casa, queria te dar tudo, e você não vai receber, porque você não aprendeu a ser guiado pelo Espírito Santo. Porque não acredita, não discerne a voz dele. Então leve a sério quando Deus fala, ei, não vai para essa rua não, vai pela outra. Não faça isso, faça aquilo. Ligue para alguém. Porque Ele quer te usar. Porque Ele quer alcançar vidas através de você. E Ele quer te alcançar também e mudar a sua vida e mudar a sua história. E trazer direções, trazer respostas para você. Mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ei, não pega esse ônibus não, vai naquele outro. Amém, queridos? São coisas pequenas que nós precisamos praticar no nosso dia a dia. Porque a gente fala, Senhor, mas o Senhor não fala. Senhor, o Senhor não me dá uma direção. Queridos, para que Ele vai te dar uma grande direção se Ele está fazendo coisas pequenas e você não ouve? Eu não ouço Ele, não o escuto? Às vezes a gente tem falhado nisso. Coisas simples, que parecem ser simples, mas é um ensinamento, um crescimento na nossa vida espiritual. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 13. Sabe, se nós não seguirmos as direções de Deus nessas pequenas instruções, nós passaremos a ser insensíveis. Ficaremos insensíveis à voz do Espírito. Nós ficaremos insensíveis à voz de Deus. E de repente a gente vai pensar, mas Deus não tem falado comigo, Deus está em silêncio. Mas Ele não está em silêncio, a gente aqui às vezes não tem ouvido Ele, não tem seguido. Temos ficado insensíveis à voz do Espírito. Aleluia.
Glória a Deus. Mas Deus deseja que nós sejamos livres, queridos. Livres de problemas, livres de situações ruins. Ele quer nos guiar, Ele quer nos direcionar a cada dia. E sabe que também para essa vida de sensibilidade há algo que nós podemos fazer. Diga comigo, oração e jejum. Uma vida de consagração, uma vida de rendição. Se você quer estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, se consagre a Ele, se renda a Ele. Tire tempo de oração para falar com Ele, para buscar ao Senhor, para adorá-lo. Tire tempo de jejum. Sabe, o jejum, irmãos, nós sacrificamos a nossa carne, nós abrimos mão do alimento. Sacrificamos a nossa carne dizendo, você não é mais importante do que minha vida com Deus. Se aquiete aí que agora o momento é no Espírito. É uma atitude, é uma ação nossa, que o nosso corpo ele reage. Nosso corpo ele não gosta não. Passa um dia todo sem comer. Seu corpo vai reclamar. Mas não é apenas sem comer. É sem comer, às vezes sem alimentar o seu espírito, mas sem alimentar a sua carne, mas alimentando o seu espírito. Se rendendo diante do Senhor. Se prostrando diante dEle. Uma vida de rendição, uma vida de obediência ao Senhor. O jejum é bíblico, viu, irmão? É para mim e para você também. Aleluia. Tem um lugar no jejum. Tem um equilíbrio a ser seguido, mas tem que ser feito. Jesus esperava que eu e você fizéssemos jejum. Quando jejuardes, ele falou assim, quando jejuardes. Ele não disse, se você jejuar, quando jejuar. Então ele esperava que você e eu jejuássemos. Que eu e você jejuemos. Amém? Atos no capítulo 13, diz assim, na igreja de Antioquia, verso 1. Havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes. Eu estou lendo na versão Almeida, século 21. Amém? Que havia crescido com o governante Herodes e Saulo. Enquanto cultuavam, algumas versões dizem adoravam, algumas outras versões dizem oravam, nessa aqui, cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito disse, diga comigo, chegou a direção. Enquanto eles cultuavam o Senhor, enquanto eles oravam, enquanto eles jejuavam, enquanto eles estavam naquela condição de rendição ao Senhor, de buscar ao Senhor, o Espírito Santo se manifestou. E ele disse, separai-me Barnabé e Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Ele deu uma direção. Ele nos deu uma direção, queridos. Ele deu uma direção para eles. Eles estavam buscando ao Senhor, cultuando, jejuando, rendidos ao Senhor. E a direção do Espírito Santo chegou. Para algo tão importante. Ele disse, separai-me Barnabé e Saulo para uma obra a qual os tenho chamado. E que obra poderosa foi essa, queridos? Que nós conhecemos o resultado hoje. O ministério de Paulo. As cartas de Paulo, as igrejas que foram instruídas, alcançadas, e nós, nos dias de hoje, fomos alcançados por causa desse momento. Sabe que existe um momento, pode existir um momento na sua vida que Deus vai falar que vai mudar a sua vida, mudar a sua história e a sua geração, mudar a vida dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, através de uma instrução de algo que o Senhor vai falar com você, mas é no lugar de rendição. Uma direção do Espírito Santo muda a sua vida. Muda ou não muda, Hélio? Aleluia, eu estou falando do Hélio porque ele recebeu uma instrução de Deus que mudou a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Queridos, Deus tem se movido em nosso meio, Deus tem falado. E é tempo de nós vivermos uma vida diferente. É tempo de nós vivermos um estilo de vida em Deus.
onde nós atentamos mais para as coisas espirituais do que para as coisas naturais. Onde nós atentamos mais para as coisas do espírito do que da carne. Porque muita coisa que nós queremos viver, queridos, Deus quer nos dar. Deus quer realizar muitos sonhos nossos, Deus quer realizar. Mas nós precisamos estar no lugar certo, com o coração certo. Nós precisamos, inclusive, nos prepararmos para recebermos muitas coisas que Deus quer trazer a nós. Nós precisamos estar prontos, porque a sua oração, Deus já respondeu, já ouviu. A sua oração, Deus já ouviu. O que você precisa, o que você pediu, Ele já tem. Mas talvez você e eu não estejamos preparados. E essa preparação, que às vezes nós não sabemos qual deve ser feito, como deve ser feito, o Espírito Santo vai nos instruir, vai nos moldar, vai nos direcionar para que a gente possa se preparar para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Aleluia! É tempo de vivermos algo diferente, queridos, mais intensos em Deus, mais sensíveis. Deus tem para mim e para você a direção. Nós temos a direção dele para a nossa vida, é perfeito. E existem algumas coisas, queridos, que nós podemos conhecer através da sua palavra. Existem coisas que nós podemos já ajustar na nossa vida através da palavra de Deus. A forma de andar, de se relacionar, de falar. Eu gosto sempre de lembrar essa questão da forma de falar. A Bíblia fala muito. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utilizar comerá do seu fruto. A Bíblia nos ensina a falar, a chamar a existência, crer e falar. Há um poder. Então muitas coisas não precisa o Espírito Santo vir, descer do céu, falar com você. Ele vai falar por meio da palavra, mas nós precisamos nos atentar para a palavra. Nós precisamos buscar ao Senhor na palavra. Ele tem direção para mim e para você na Bíblia. Ah, mas é isso, é isso. É simples. Deus não veio complicar, Deus não veio dificultar, Ele veio simplificar as coisas, para mim e para você. E aí nós não precisamos mais, nos dias de hoje, fazer um sacrifício, apresentar a Deus e esperar Ele falar com a gente. É todo dia, queridos. Todo dia, toda hora você tem a palavra de Deus falando com você. É Deus falando comigo e com você. Ele nos ensinando a nos comportarmos, como agirmos, como andarmos. Todos os dias. Então a primeira forma dele falar comigo e com você é por meio da palavra dele. A gente precisa se relacionar com a palavra de Deus. Ele ensina várias coisas. Então, inclusive ele diz, se você chegar no lugar, senta lá atrás. Ao invés de você sentar lá na frente, na primeira fileira, no lugar de honra, e alguém chegar para você, meu querido, fica lá atrás, porque aqui tem um convidado, tem um palestrante, um ministrante, seja quem for, senta lá atrás. A Bíblia diz aí, senta lá atrás. Se alguém te chamar, se você tiver que ficar na frente, alguém vai te chamar e você vai ser honrado diante de todos. Olha que interessante. Você já viu aquela pessoa espaçosa, né? Já chega na frente de todo mundo, sentando. Peraí, tinha lugar reservado, a pessoa já chega. Aí alguém vai ter que falar, meu querido, deixa eu te falar. Esse lugar está reservado, se você puder liberar aqui, eu agradeço. Passou vergonha. Coisa simples. A Bíblia nos ensina. Vai para uma festa, come antes. Não sai com fome não. Porque senão chegar lá, você vai fazer coisa feia, vai fazer feiura. Garçom, tem uma coisa para comer não? Traz para mim, que só passou uma vezinha aqui. Come em casa, querido. Educação, a Bíblia nos educa. A Bíblia nos educa. Você quer ver uma coisa feia de se ouvir, e quem é responsável por mudar isso somos nós? Crente não bebe não, mas come. Que coisa feia de ouvir, que comportamento feio. E, irmãos,
estou na igreja desde 1978, quando eu nasci. Eu cresci, eu vi isso, eu vi essas coisas. Festa de casamento, misericórdia. Eu vi, estou falando que eu vi. Eu era criança, era adolescente, tinha um povo que era famoso na minha igreja de fazer essas coisas. Aqui não, na outra igreja. Mas a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos educa, queridos. Apta a nos ensinar, nos educar para toda justiça. A Bíblia nos ensina. Amém? Ela nos educa. Aleluia. Vamos adiantar aqui. Existem algumas maneiras, queridos, que o Espírito Santo fala com a gente. Eu quero falar de 3 maneiras rapidamente. Diga a primeira maneira, diga testemunho interior. Romanos capítulo 8, verso 16, na versão NVI diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aquela certeza. Por que você pode dizer que é filho de Deus? Porque quando você recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele passou a habitar dentro de você, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você e gerou dentro de você essa convicção. Como assim? Não sei, eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza. É algo que vem do Espírito, um testemunho interior que você tem dentro de você. Existe o testemunho interior que muitas vezes você precisa decidir algo. E existe o que a gente chama de freio. Existe um freio para você tomar uma decisão, para você fazer determinadas coisas, ou um sinal vermelho. Eu vou fazer isso, mas você percebe um sinal vermelho, que não é para você fazer, que você não deve fazer. Isso é o testemunho interior dentro de mim, dentro de você. É aquela impressão que nós temos de que, não, tudo parece que é muito bom, mas eu tenho uma impressão de que não é para eu entrar nisso. Não é para fazer isso. Ou que eu tenho que decidir assim ou daquela outra forma. É a forma mais usual do Espírito Santo nos guiar. E a gente precisa estar atento. Aí às vezes o mundo, porque Deus quer falar com as pessoas, Ele quer guardar as pessoas no mundo também. E às vezes Deus dá uma direção e as pessoas, não sei, acho que o meu 6º sentido está dizendo, eu não sei se tem, eu não conheço os outros 5. Mas esse 6º sentido o povo chama aí, eles pulam os outros 5, porque eu não vi dizer dos outros 5. Se alguém conhecer os outros 5, você me anota e manda para mim, que eu não conheço. Mas não é o 6º sentido não, é o Espírito Santo dentro de você, querendo te segurar, te frear, te direcionar, te livrar. É o testemunho interior, nós precisamos aprender a andar, irmãos, atentos a isso. É a forma mais usual de Deus falar comigo e com você, é por meio do testemunho interior. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não ignore os sinais, não ignore essa direção. Às vezes você pensa, eu vou viajar, vou sair, e por alguma razão vem aquela percepção de que é melhor você não ir. Não, mas o meu carro é novo, a estrada é boa, o que poderia dar errado? Não sei, querido, se o Espírito está te dando essa instrução de ficar, fica. Ele sabe melhor do que eu, do que você. Ele vai dar umas passagens de parada de avião, o pastor Rogério disse que é porque você vai de avião. Mas às vezes ele está te livrando de um acidente, de um transtorno, de um dano, de um prejuízo, de uma morte. Aleluia. Aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo. Então diga comigo, testemunho interior. Diga comigo, voz interior. Voz da consciência. Essa é a segunda forma do Espírito Santo nos guiar. Aquela voz interior. Sabe, parece que tem uma voz falando aqui na sua barriga. Aqui nessa região, parece que tem salta daqui. Não é uma coisa que vem da sua cabeça, vem daqui.
Você tem uma decisão, você tem algo para falar e para fazer, e de repente a resposta surge dentro de você por aqui. Você tem aquela percepção de parece que veio daqui. Surgiu aqui, uma voz subiu dentro de você. Romanos no capítulo 9, verso 1 diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Na linguagem, nova tradução da linguagem de hoje diz assim: o que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. É a voz da consciência, aquela voz no nosso interior, que é uma voz suave, é uma voz mansa, é uma voz leve que nos traz uma instrução, uma direção. Eu sempre lembro quando a gente saiu lá da rua 24 para cá, num momento de oração, a gente precisava decidir se alugaríamos essa loja aqui ou não, ficaríamos aqui ou não, e eu tive duas formas, duas experiências nessa direção do Espírito. Quando eu queria fechar, eu percebia um freio de não fechar naquele momento, não falar com o proprietário que nós queríamos a loja. Mas dentro de mim, a minha mente, queridos, ficava agitada, porque não tínhamos encontrado nenhum outro lugar melhor do que esse. Porque esse lugar aí, esse lado era assim, ó, era só essa loja aí, de fora a fora, não tinha coluna. As outras lojas que nós encontrávamos aqui eram cheias de colunas no meio. Eu e o pastor Zé Carlos estávamos procurando, foi, pastor? E aí eu tinha dentro de mim, na minha mente, não, aí é o bom lugar, eu tenho que fechar. Mas dentro de mim havia um freio. De que não era aquele momento, não deveria fechar aquilo naquele momento. E aí passaram-se uma ou 2 semanas, não me lembro, e uma madrugada eu orando, quando de repente saltou dentro de mim essa voz dizendo: você agora você pode fechar aquela loja. Agora você pode alugar aquela loja. No outro dia, imediatamente, nós tomamos essa decisão e viemos resolver isso. Aí você fala: ué, mas por quê? Podia antes e agora não podia. Ou não podia antes e agora podia. Queridos, eu não sei. Eu sei que quando nós fechamos, nós tivemos um bom contato com o proprietário, nós conseguimos alguns benefícios, um prazo estendido para que a gente pudesse preparar a loja, reformar a loja. Um prazo para que a gente pudesse pagar o aluguel. Talvez se eu fosse no meu tempo, ele tivesse um coração mais duro e disse: não, aluga e já começa a pagar. Não sei. Alguma coisa mudou no coração dele e Deus nos colocou no tempo certo para fazermos isso. Então eu queria saber o que aconteceu. O que ia acontecer de errado? Irmãos, eu não quero saber o que poderia acontecer de errado. Eu quero saber o que deu certo. Eu quero viver o melhor de Deus. Mas eu não vejo o que poderia dar errado. Mas não vá pelos seus olhos. Vá por aquilo que Deus está te falando. A Bíblia diz: não se estribe no seu próprio entendimento. Reconhece Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Eu não quero ver o que poderia dar errado. Eu quero viver o certo. O que deu certo, o que foi bom. Amém? E o terceiro ponto. Aleluia. Uma voz audível. Então diga comigo: testemunho interior, a voz interior, ou voz da consciência, e a voz audível de Deus. Deus também fala com a sua voz audível. Amém? Quero mostrar 2 textos aqui na Bíblia em que Deus se apresentou de forma audível, em que o homem natural escutou. 1 Samuel, no capítulo 3, um texto muito conhecido, as crianças também conhecem sobre isso, esse texto, mas mostra Deus falando ao homem. 1 Samuel, capítulo 3, verso 8, na NVI, diz assim: o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu
que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá, deite-se, se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Essa história de Samuel mostra, queridos, Samuel ainda muito novo, não tinha uma experiência, não conhecia bem a Deus. Mas Deus começou a chamá-lo em uma noite, chamou Samuel e dizia: Samuel, Samuel. E Samuel se acordava com aquela voz e ele pensou: o profeta Eli me chamou. E aí ele foi ao profeta: sim, o Senhor me chamou. Ele disse: não, volte a dormir. Uma segunda vez a voz chamou: Samuel, Samuel. Ele: opa, agora me chamou, eu vou lá. E na terceira vez que aconteceu isso, ele entendeu e disse: é Deus que o está chamando. Ele ainda não reconhecia a voz de Deus, ele não conseguia perceber, não tinha essa intimidade ainda com o Senhor. Mas aí o profeta orientou: olha, Samuel, se você ouvir essa voz novamente, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim aconteceu. Essa experiência de Samuel. Então Deus fala. Eu já conversei com algumas pessoas que tiveram essa experiência de ouvir Deus falar de modo audível. Eu nunca tive essa experiência. Mas, se ele quiser falar, eis-me aqui. Mas se ele não falar, eis-me aqui do mesmo jeito, ele fala como ele quer. Amém, queridos? Nós lemos alguns livros de Kenneth Hagin, ele fala sobre isso também. Ele traz essa experiência dele em momentos que Deus falou com ele de forma audível. Ele diz que tem aquela convicção como uma voz humana, alguém falando com ele, aquele som. Mas diz que é uma voz com autoridade. Ele diz que é uma voz diferente no sentido de ter uma autoridade naquela voz. E Deus pode falar assim, é a maneira menos usual. Se a gente compartilhar esse momento, sentarmos aqui para conversar sobre isso, a maioria, ou quase ninguém, ou talvez aqui hoje, ninguém tenha tido essa experiência de ouvir a voz audível do Senhor. Mas Ele fala. Essa é a menos usual, mas Ele fala. Um outro exemplo muito conhecido aconteceu com Saulo. Atos no capítulo 9, a partir do verso 4. Saulo estava se deslocando para Damasco, ele tinha cartas para fechar as igrejas, para perseguir os cristãos, aqueles malucos que davam aquela conversa lá, aquele povo chamado Caminho, o povo do Caminho. Ele estava perseguindo os cristãos. E aí no caminho a Bíblia diz assim, verso 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Olha só a voz. Ele já percebeu aquela voz dele, falou, ele não falou assim: quem é que está falando? Quem é que está falando aí que eu não estou vendo? Ele disse: quem és tu, Senhor? Já veio uma percepção dentro dele mesmo do homem, ele percebe que aquela voz não é uma voz natural, não é uma voz comum. E ele diz: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E olha só, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então mostra mais uma vez que essa voz era uma voz audível, não era algo que Deus estava falando com Saulo aqui por dentro, e apenas ele estava ouvindo. Não, era uma voz audível, porque diz que os homens que estavam com ele, os homens que estavam naquela caminhada com Saulo, também ouviram essa voz. Eles não conseguiam ver ninguém, mas eles ouviram a voz de Deus falando com ele. Então são essas três maneiras, as principais, que Deus usa para falar com a gente. Diga comigo: Deus fala. Deus fala, querido. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus para ouvi-lo, antes de tomar uma decisão, antes de fazer algo importante no nosso dia a dia, porque Ele quer nos guardar de pequenas coisas que nos trazem um dano. Ah, mas era um pequeno dano. Mas é um dano.
Ele quer guardar a minha vida, Ele quer guardar a sua vida. E nós precisamos considerar a voz do Espírito. A principal maneira é o testemunho interior. Aquela percepção que você tem de que não está certo. Sabe os pais quando tem aquela percepção de que tem alguma coisa errada com o filho? O Espírito Santo está alertando. Ei, fala com ele. Pergunta para ele, tem alguma coisa acontecendo? E a gente vai lá e fala, meu filho, tá tudo bem. Tá, mãe, mas tá tudo bem. Tá. E aí você aperta um pouquinho mais. Não, mãe, é que... E o Espírito Santo está cuidando de mim, cuidando de você, cuidando dos seus filhos, dos nossos filhos. Ele quer nos instruir nessas coisas. Aleluia. Em 2022 eu creio, queridos, que Deus vai trazer novas direções, novas instruções. E aí nós precisamos estar, ligados, atentos. Tire tempo de oração, tire tempo de comunhão com o Senhor. Tire tempo para desenvolver um relacionamento. Tire um tempo para desenvolver relacionamento. O tempo que às vezes a gente gasta tentando resolver as questões, os problemas, as situações, se a gente investisse mais tempo em relacionamento com Deus, seríamos mais precisos, mais rápidos em resolver. Coisas que talvez só vão ser resolvidas lá na frente, mas se a gente tiver uma instrução do Espírito, uma comunhão, Ele vai dizer, ei, esse não é o tempo. Se aquieta. E a gente anda em paz, segurança e tranquilidade, entendendo que há um tempo correto, há um tempo propício que Deus vai manifestar. Então não haverá em nós ansiedade e preocupação, porque a gente já ouviu a voz de Deus, já recebemos a direção, o tempo e o modo de fazermos as coisas. E aí nós vamos andar em tranquilidade, em paz, em segurança. Amém, queridos? Sejamos atentos para isso, para uma vida no Espírito, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai me guiar no meu trabalho, no seu trabalho, nos seus estudos. Você quer estudar? Você quer fazer uma faculdade? Qual a faculdade, Senhor? Me dá a direção. Me guia, me direciona. Me orienta. Os nossos jovens, nossos adolescentes aqui, vocês precisam desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo. Todos aqui têm idade para desenvolver essa comunhão, para ouvir a voz do Senhor. Aquelas incertezas que às vezes tem sobre os jovens, sobre o adolescente, o Espírito Santo, Ele quer conversar com você, Ele quer te orientar, Ele quer mostrar o que Ele tem para você. Ele quer te mostrar o melhor caminho. Ei, adolescente, não seja filho de crente, seja você o crente. Desenvolva relacionamento com Deus. Busque, tenha tempo de oração e comunhão. Sua vida não é apenas escola, futebol, videogame, YouTube, TikTok. Tenha tempo com a palavra, se envolva com a palavra. Você quer ter sucesso? Porque todos os jovens querem, eu quero decidir, eu quero fazer logo minha faculdade, já trabalhar, aí começar a ganhar dinheiro. Tudo isso Deus tem para vocês. Mas quem sabe com precisão o tempo e o modo é Ele. E aí tem tempo para tudo que é coisa, mas não tem tempo para relacionamento com Deus. Deus não está se escondendo de você. Deus fala com as crianças. Aqui dentro não tem nenhuma criança. O mais novo aqui tem 13 anos, se tiver. Nossos jovens, nossos adolescentes precisam aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Precisam ter uma vida de comunhão com Deus. Quanto tempo você tem investido na palavra? Quanto tempo de comunhão você tem passado com a palavra de Deus? Estou falando para os nossos adolescentes e jovens. Quanto tempo? Às
vezes perde-se muito tempo procurando, tentando entender. Se tivesse buscado em Deus, Ele já teria dado a direção, você seria preciso. Porque o seu tempo também é precioso para Ele, Ele não quer você perdendo tempo não. Aquilo que Ele tem para fazer, Ele quer manifestar agora. Ele quer direcionar agora. Amém, queridos? Deus tem algo específico para a vida de cada um de vocês. Ao invés de fazer muitos planos, fazer promessas, eu juro que 2022 vai ser diferente, eu vou mudar. Em vez de ficar planejando, prometendo um monte de coisa, busca a direção do Senhor. Senhor, o que eu preciso fazer diferente em 2022? O que eu preciso ajustar agora para viver um 2022 poderoso? A busca nele a direção. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então você tem um guia, você tem alguém para te guiar, para te orientar. Você não está sozinho, você não está perdido. Estou perdido, não sei o que fazer, não sei o que decidir. Pergunte para Deus e pare para ouvi-lo. Ele vai te dar a direção. Amém, queridos? Aleluia. Você pode fechar os seus olhos? Pai querido, nós te damos graças pela tua vida em nós. Te damos graças pelo teu amor, te damos graças pelo teu Espírito que nos foi dado e habita em nós. Obrigado pela tua direção para as nossas vidas. Obrigado, Pai, por crescimento, sensibilidade à voz do teu Espírito chegando ao nosso coração, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para vivermos uma vida guiada pelo Senhor, direcionada pelo teu Espírito, uma vida onde acertamos, onde somos precisos, somos certeiros e vivemos bem, Pai. Nós te agradecemos, porque instruções vão chegar ao nosso coração. Eu creio, Pai, que é tempo de instruções chegar ao coração dessa igreja, chegar ao coração de cada um dos teus filhos, para viverem tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Eu creio, Pai, em palavras específicas que vão mudar a história, vão mudar a trajetória deles, vão resolver situações que há muito tempo está pendente. Eu creio, Pai, em situações acontecendo, sendo transformadas de forma extraordinária, debaixo da direção do teu Espírito, debaixo da tua voz. Nós somos os teus filhos, nós temos a condição de te ouvir, porque o Senhor preparou o caminho, o Senhor nos reconectou através de Cristo Jesus, e nós cremos, ó Pai, que grandes coisas nós faremos através da tua direção, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar? Que quer ter essa vida de comunhão, de relacionamento com o Deus Todo-Poderoso? Alguém que quer se reconciliar, dizer: Senhor, eu estive afastado, mas eu quero voltar. Aleluia. É tempo de comunhão. É tempo de comunhão com o Senhor. Aleluia. Tempo de viver tudo aquilo que você tem direito, como filha. Como filha amada do Pai. Guiada pelo Espírito, acertando, vivendo em paz, vivendo na alegria. Aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Você pode repetir comigo? Diga: Senhor meu Deus, eu me apresento diante do Senhor e entrego a minha vida a Ti. Eu recebo a Ti, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu recebo a Ti, Espírito Santo, como meu amigo, meu ajudador, o meu consolador, como aquele que me guia. Eu me rendo ao Senhor para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Amém. Feche seus olhos. Pai, te dou graças pela vida da tua filha. Por essa vida, por esse novo tempo, Pai, que o Senhor tem para ela. Um tempo de direção do teu Espírito chegando para ela. A tua paz e a tua alegria tomando o seu ser, trazendo mudança, trazendo transformação, ela sendo um testemunho vivo do teu amor, Pai. Eu declaro um novo tempo sobre a vida dela, sobre a casa dela, os seus negócios, os seus estudos.
crescendo e avançando velozmente, Pai, debaixo da direção do Teu Espírito, e ela sendo testemunha viva daquilo que o Senhor fez e vai fazer ainda por ela e na vida dela. Em nome de Jesus nós queremos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Amém. É um novo tempo. É um tempo de avanço. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor é bom. Amém, queridos? O Senhor é bom. Tem alguém que está sentindo alguma dor, alguma enfermidade, quer receber oração para cura? A senhora pode ficar em pé aí onde a senhora está. Aleluia. Pai, eu te dou graças por Cristo Jesus, que levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade da tua filha. Na autoridade do poder do nome de Jesus que foi dado à igreja, eu repreendo agora toda a dor nos ossos, toda a dor desaparecendo agora em nome de Jesus, toda a inflamação, toda a infecção nos músculos, nos ossos, eu determino agora desaparecer em nome de Jesus. Nós te damos uma ordem: inflamação, sai. Inflamação, sai agora em nome de Jesus. E nós declaramos agora o corpo da tua filha, Pai, restaurado. Corpo restaurado, força, vigor, em manifestação. Fluindo o poder do teu Espírito sobre a vida dela e manifestando cura em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom, amém, queridos? Glória a Deus. Diga: é tempo de grandes coisas. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nesse momento nós vamos ter o nosso momento de recolher os nossos dízimos e ofertas. Você vai poder ofertar, você vai poder dizimar diante do Senhor com um coração grato, com um coração cheio de alegria. Amém? Nós conhecemos a palavra, fazemos isso com alegria, é um privilégio para nós. Então faça com entendimento. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, então que haja alegria no seu coração em fazer isso nesse momento. Vamos participar em nome de Jesus. Aleluia. A Ele a glória para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória para sempre. Amém. Pai, te damos graças pelo privilégio de trazermos diante do Senhor os nossos dízimos. Nós trazemos porque primeiro recebemos do Senhor. O Senhor tem nos dado primeiro. Nós ofertamos essa noite com um coração cheio de alegria e gratidão, semeando porque o Senhor nos deu a semente para semearmos. E nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio que temos de sermos participantes do teu reino, aliançados com o Senhor, Pai. Obrigado porque a tua palavra nos ensina como devemos andar, como devemos proceder. Mas nós vemos por meio da tua palavra que o Senhor tem grandes coisas para nós: aumento, crescimento, abundância sobre as nossas finanças. E nós desde já te agradecemos, Pai, pela manifestação das tuas promessas em nossa vida. Crescimento financeiro, suprimento do Senhor, eu declaro sobre essa igreja, a provisão do Senhor chegando. Essa semana chegando recursos, Pai, para tudo aquilo que é necessário. Em nome de Jesus, anjos do Senhor, espíritos ministradores que estão para servir os que vão herdar a salvação, tragam o dinheiro, tragam os recursos que esses filhos de Deus precisam. Eu declaro todas as contas pagas e dinheiro sobrando. A abundância do Senhor sobre a vida dos filhos. A abundância do Senhor não faltará, mas sobrará, para alcançar e abençoar a muitos. Assim eu creio e declaro sobre essa igreja, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, amém, queridos? Ei, creia em coisas grandiosas sobre as suas finanças também, amém? Aleluia, Deus está interessado em cuidar das suas finanças também. Amém? Queridos, essa semana nós teremos as nossas
Nossos aniversariantes, já ia esquecendo. Teve alguém que fez aniversário essa semana? É mesmo, é hoje, né? Os dois são hoje, Olha, rapaz, olha. Aleluia, amém, glória a Deus. Vocês podem vir aqui à frente, ô? Aleluia, o Senhor é bom. Glória a Deus. Mais um ano de vida que o Senhor tem dado aos nossos irmãos, amém, queridos? Aleluia, oh, aleluia. Os dois estão fazendo aniversário hoje, coisa boa. Glória a Deus. Diga comigo, longevidade. Uma vida abundante e próspera, amém, queridos? É o que Deus tem preparado para os seus filhos. Você pode estender as suas mãos para cá. Pai querido, graças te damos, aleluia, obrigado, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido aos nossos irmãos, por mais um ano de vida que o Senhor tem fortalecido, sustentado a eles, e nós queremos, ó Pai, de acordo com a Tua palavra, que grandes coisas o Senhor tem para a vida deles, e nós declaramos anos de vida e paz, a abundância do Senhor sobre a vida deles, nada faltando, mas sobrando, a unção do Espírito Santo aumentando, o poder do Espírito em manifestação aumentando. Nós declaramos espírito de sabedoria e de revelação do Teu pleno conhecimento, compreensão da Tua palavra, os Teus planos sendo abertos diante deles, ó Pai, os olhos do entendimento deles sendo iluminados, para compreenderem tudo aquilo que o Senhor preparou para a vida deles, que é vida em abundância. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Parabéns. Feliz aniversário para vocês. Amém. Aleluia. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Amém. Temos uma senhora ali, uma jovem senhora. Amém. Seja bem-vinda. Seu nome é? Adriana? Adriane, seja bem-vinda, viu? É uma honra para nós recebê-la aqui essa noite. Fique à vontade, sempre que quiser estar conosco, é um prazer para nós. Amém, queridos? Aleluia. Queridos, nessa semana nossa programação continua. Terça-feira nós temos nossa reunião de oração às 20 horas. Quinta-feira, culto de ensino da palavra do Senhor. Amém? E no domingo nós teremos também o nosso culto normal, às 18 horas. Batismo nas águas. No próximo sábado, pela manhã, nós teremos o batismo nas águas. Amém, queridos? Se você está aqui, não se batizou, não foi batizado nas águas e deseja, tem no seu coração o batismo nas águas, eu peço que você procure a Ana Lúcia, aquela que está em pé bem ali, ó, que você não tinha visto, mas ela está em pé agora. Procure a Ana Lúcia, dê o seu nome, e para que você possa participar do nosso batismo, amém? Acho que a maioria dos irmãos já procuraram ela, já falaram com ela, mas se você ainda está aqui e não foi batizado nas águas e deseja assim fazer, procure a Ana Lúcia. Lembrando que terça-feira, às 20 horas, nós teremos um momento, uma palavra para esses candidatos ao batismo. Queridos, é importante, é imprescindível que você que deu o seu nome para o batismo, você esteja aqui na terça-feira, porque nós iremos conversar com vocês, falar um pouco a respeito do batismo, que a palavra diz, abriremos a oportunidade de você tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, para que no sábado você possa estar participando do batismo. Amém? Nós precisamos saber aquilo que nós estamos fazendo, de acordo com a palavra de Deus, a importância do batismo, e iremos ministrar sobre isso para você. Ah, pastor, eu já sei, mas eu não sei que você sabe, então esteja aqui terça-feira às 20 horas, amém? Isso é muito importante, é imprescindível. Se você quer se batizar no sábado, você precisa estar aqui na terça-feira às 20 horas, amém, queridos? Amém. O batismo vai acontecer no sábado às 10 horas da manhã, na Colônia Agrícola Arniqueiras, amém? Vai ser lá na casa do Renato. Dá um tchauzinho assim, Renato, ó. O Renato está ali atrás, a Patrícia está ali também, amém? Nós iremos disponibilizar o endereço completo e o localizador também no grupo da igreja, amém? Aleluia. Qualquer dúvida você pode nos procurar agora ao final do culto. Queridos, sábado nós teremos a formatura do Rema 2021, amém? Aleluia. O Centro de Ensino Bíblico Rema estará formando mais alunos, será a cerimônia de formatura desses alunos. É um tempo de alegria, irmãos, ver homens e mulheres crescendo no conhecimento da palavra. E já prepare o seu coração, já prepare o seu bolso, para que você possa estar fazendo Rema, estudando no Rema em 2022, amém? Se você não estudou, é bom, é importante para o seu crescimento, amém?
E eu gostaria de pedir para a Mireia ficar de pé, amém? A Mireia está bem aqui, ela é formanda nesse sábado, amém? Glória a Deus pela vida dela, 2 anos perseverando, 2 anos firmados na palavra. Fabinha, 2º ano? Fica de pé aí, Fabinho, se esconde não, aí ó. Glória a Deus, ó, nossos jovens também crescendo. O Alexandre Augusto terminou o 1º ano, amém? Palmas para ele também, amém? É crescimento, queridos. Oh, você fica de pé, Calebão. Calebão fez o 1º ano, amém? Amém, aleluia. Alguém mais fez o 1º ano, eu esqueci, fica em pé para não passar batida. Eu vou bater palmas para você. Tem alguém aqui? 1º, 2º ano? Então não esqueci ninguém, amém, queridos? Queridos, investir tempo no conhecimento da palavra é importante para as nossas vidas, para a nossa vida de comunhão com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vai ser sábado às 20 horas lá no Centro de Treinamento Bíblico Rema, em Taguatinga Norte. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé. O Senhor é bom. Tem mais algum recadinho do coração aí? Aleluia. Ei, saia daqui com expectativas no seu coração, sabendo que Deus vai te dar direções essa semana. Ele vai falar, Ele quer falar, Ele quer te instruir. Esteja pronto para ouvi-lo, esteja atento, ligado, conectado, ó, sempre falando com o Pai no seu andar, no seu caminhar, no seu trabalho. Esteja ligado, queridos. Eu creio que Deus vai trazer direções específicas essa semana, coisas que vão mudar situações da sua vida. Aleluia. Pai querido, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui, por esse tempo, Pai, de adoração ao Senhor, por esse tempo de comunhão, por esse tempo de rendição a Ti e comunhão com a Tua palavra. Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, nós queremos Te ouvir, sermos guiados pelo Senhor e pedimos a Tua direção ao longo dessa semana, instruções chegando ao nosso coração, respostas. Eu creio, Pai, em experiências sobrenaturais do Senhor, os nossos irmãos tendo experiências com o Teu Espírito, ouvindo a Tua voz, Pai, testemunhando, e o Teu nome sendo glorificado, o Teu nome sendo engrandecido, ó Pai, porque para o lugar de comunhão o Senhor nos chamou, e é nesse lugar que nós iremos viver, Pai. Te agradeço pelo nosso retorno em paz à nossa casa, ao nosso lar, guardados pelo Senhor, os Teus anjos acampados ao nosso redor, nos guardando em todo o tempo. Assim eu creio e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, uma semana abençoada.